E, Bruno, vamos aproveitar já, pegar esse gancho aí do entreguismo, né, da questão da soberania. Vamos entrar nesse debate do enfrentamento das redes sociais, né? A gente está vendo aqui acontecer do Elon Musk aqui no Brasil, da Starlink exatamente, né, e do Twitter. E muita gente não percebeu que é mais até da Starlink do que do Twitter, né? Mais da Starlink do Twitter. Uhum. Não é à toa que o senhor Luiz Fux, na decisão de ontem, né? Foi ontem que eles julgaram no plenário virtual, 5-0, né, na turma, 5-0 para manter o bloqueio da rede social Twitter e 4-1 para manter a responsabilidade das contas da Starlink para o pagamento das multas do Twitter, né? O senhor Luiz Fux, que é um lavajatista inveterado, né? Um cara que a gente conhece o currículo dele, já em Fux We Trust, né? Diziam os Vaza-Jato Files, né? O senhor Luiz Fux fez uma ressalva, dizendo que não, tem que tirar essa parte aí da Starlink. A Starlink não pode ser responsável. E interessante, olha, Bruno, olha que interessante. Eu fui assistir na Rede Globo para ver qual era a linha editorial da Globo, e a Globo está favorável ao bloqueio do Twitter, mas contra a questão da Starlink também. A Rede Globo trouxe 2 juristas, olha que curioso, né? Um jurista veio para falar do bloqueio favorável, e depois veio outro jurista para falar contra a responsabilização da Starlink como um grupo econômico do senhor Elon Musk, né? Dizendo que era ilegal a responsabilização da Starlink. E eu aqui, como jurista, que atuei toda a minha vida em direito público, digo aqui de cadeira, aqui nesse tema eu tenho o lugar de fala, como se diz, né? É possível, sim, responsabilizar a Starlink. Há, sim, a configuração de um grupo econômico. O grupo econômico, ele não se configura formalmente. O grupo econômico, ele se configura de fato. Então, o fato do Elon Musk não fazer parte de um dos 2 conselhos de sócios ali, que eu já vi o pessoal falando isso aí, o Elon Musk não é o sócio majoritário da Starlink. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Os fatos evidenciam que há um grupo econômico aqui. Tanto que ele veio aqui no Brasil, numa reunião, foi recebido com tapete vermelho pelo Bolsonaro, exatamente para lançar esse satélite aí que os militares brasileiros utilizam hoje. E naquele evento, ele falou em Twitter e falou em Starlink, no mesmo evento. Então, é evidente que este senhor, ele é dono dessas 2 empresas, ele utiliza essas 2 empresas para suas plataformas políticas, né, para os interesses econômicos e políticos dele. Então, é muito acertada a decisão do Alexandre de Moraes sobre todos os pontos de vista jurídicos possíveis que a gente analise. E do ponto de vista político, que eu acho que é sempre bom a gente analisar, né, Bruno? O que está em jogo é a nossa soberania, né, Bruno? Que a gente estava falando agora antes ali, tu estava falando do entreguismo dos militares, da soberania do Brasil. E assim como no Brasil, a gente também está vendo na Venezuela acontecer isso aí, o Maduro peitando as redes sociais aí, né? Só que na Venezuela tem um detalhe interessante, né, Bruno? O Maduro, ele também peitou o Meta, que no mundo aí das democracias liberais e digamos assim, ocidentais, como o Brasil, né, e outros países, o pessoal está peitando o Twitter, né, que é do Elon Musk, que é republicanos, Trump, né? O Meta está soltinho aí, né? O Meta está correndo livre, porque o Meta, o Zuckerberg, ele tem mais proximidade ali com o Partido Democrata, né? Já é uma outra linha, né? Então, tudo isso está envolvido nessa questão, né, Bruno? É uma questão que envolve todo o interesse geopolítico e global. Nós tivemos também lá na França a prisão do Durov, né, do Telegram, sem nenhuma acusação formal. Ele foi preso sem nenhuma acusação formal, gente.
Acusação formal que eu digo é ali, ó, no processo, nos autos de um processo, com uma investigação. E isso acontecendo nas democracias liberais, aonde a legalidade, o Estado Democrático de Direito, né, as liberdades são amplamente, né, trazidas sempre que favorece o discurso ali das burguesias, né, locais e internacionais. Mas quando é para prender um cara sem acusação formal, aí toca adiante, né? Toca adiante porque a gente quer prender ele, quer limitar o uso que ele faz das redes sociais dele, né? Então, é todo esse contexto aí, Bruno, e eu acho que, assim, ó, aqui no Brasil, nessa questão aí, embora eu seja um baita de um crítico do Alexandre de Moraes, das instituições, do Supremo, o Brasil tá na vanguarda aí do combate às redes sociais, né, Bruno? Uhum. Ô Luiz, eu vou tomar liberdade aqui, se puder pegar do chat o comentário do Sidney Cripo, acho que é muito positivo. Eu vou ler, mas se puder botar, de baixo para cima é o segundo dele. Dos funcionários? Isso, segundo Sidney Cripo, os 40 funcionários despedidos pelo X não receberam os 40% de multa. A alegação é que não tinha dinheiro em caixa devido aos bloqueios das contas da Starlink. Então, os caras mesmo se entregaram. Pois é. A outra, que aí eu acho que o Luiz Fux entregou, ele falou o seguinte, então a gente não vai... Vamos pegar dinheiro da Embev para cobrir a fraude das americanas? Que é isso? Vai pegar, porque os três canalhas, os donos, os controladores das americanas, que foi uma fraude... Enriqueceram agora, tu viu que saiu uma notícia que eles... Era o que eu ia falar, vai estar no jornal dos Trabalhadores amanhã. Os três canalhas embolsaram mais 42 bi de reais e deixaram uma fraude gigante. A maior queda da Bolsa de Valores do ano passado chama-se Americanas. Aí eu pergunto, não tem na Justiça do Trabalho, não tem uma cláusula, algo parecido, Luiz, me corrija se eu estou errado, como responsabilidade solidária? Quando você contrata uma empresa terceirizada, a empresa terceirizada não cumpre, não é a contratante da terceirizada que tem que cobrir? Tipo, a Aurora e o trabalho escravo na Serra Gaúcha, por exemplo? Claro, com certeza. Então não tem? Capital cruzado não vai cobrir? Aliás, sim, né, Bruno? Vai. Tinha isso aí, porque com a reforma trabalhista, as empresas terceirizadas limparam com a legalização da terceirização, né? Essa questão ela era regulamentada na Justiça do Trabalho por uma súmula do TST muito antiga, consagrada, que dizia que havia essa responsabilidade. E na terceirização, que foi legalizada no governo Temer, quando tu contrata um terceirizado, tu lava tuas mãos. O responsável é lá a empresa prestadora de serviço. Até isso eles fizeram conosco. Pois é, mas aí, se eu não estou equivocado, no caso aquele da Aurora, não foi só a Aurora, foram 3 vinícolas, né, grandes. A Aurora recebeu uma multa, se eu não me engano, da Fiscalização do Trabalho, da delegacia do MPT e da Delegacia do Trabalho no Rio Grande do Sul. Eu acredito, Luiz, que aí tem rolo em cima de rolo. Vou te dar um exemplo de um outro rolo. Um dirigente da Lide Empresarial, que é a empresa do João Dória, que, segundo o próprio Dória, não trabalhava remunerado, trabalhava apenas pelas relações, pelo networking, né? Ou seja, fazia aquela um trampolim, estava envolvido com uma fraude bancária que alimentava o PCC. Mas a Lide Empresarial, junto com a empresa do Gilmar Mendes, é que mais leva a autoridade para fora do país, para fazer seminário lá fora. Tanto em Nova York, como em Lisboa ou no Porto. Onde é que eu quero chegar? Chega num nível que está tudo meio que cruzado, sabe? É uma mescla de formação de elite, dirigente, alto nível da direção corporativa do Estado e frações de classe dominante. O que vai acontecer? Aí eu queria trazer... Opa, bem-vindo, Ademir. Eu queria trazer esse debate aqui. Vamos lá.
Eu não conheço ninguém na Venezuela, conheço um monte de venezuelano, tá? Que, assim, tipo, feche 100% com o governo Maduro ou com a relação Maduro-militar. Estou sendo sincero aqui, tá? Mas menos ainda que entope a volta da direita ao poder. Tá bem? Então, vamos ser objetivo. O que está acontecendo hoje no Brasil, o senhor Elon Musk foi enquadrado na Turquia e na Índia. E como tinha um modelo de negócio em andamento, ele não deu um pio. Mas o Brasil parece que os gringos tomam também como laboratório, né? Experiência social em movimento. Então, fica contestando a Suprema Corte, fica alimentando a extrema-direita, fica tentando conseguir um respiro para, quiçá, salvar o seu modelo de negócios ou conseguir uma espécie de permissão para trabalhar. O que vai acontecer, Luiz? Eu vi a mesma coisa com o sionismo, tá? Se a Starlink começa a ter vários contratos em governos brasileiros importantes, aí ferrou, cara. Como é que vai tirar? Ela tem contrato com a PM do Paraná. Ela tem contrato com algumas prefeituras. Ela tem contrato no Amazonas. Ela tem contrato com o Exército, nas produções especiais de fronteira. Daqui a pouco ela está responsável por metade da comunicação sensível do país. E aí, amigo? E para tirar depois? Quer ver um país que passa um sufoco com isso? Mas sufoco mesmo? A Colômbia. Colômbia, corretamente, né? O governo Gustavo Petro cortou a exportação de carvão que vai virar energia no caso de Israel. Mas a Colômbia tinha assinado um tratado de livre comércio com Israel. E o tratado de livre comércio, ele é basicamente setor agrícola. Mas em outubro, quando o Petro fez a primeira declaração, de forma unilateral, o Estado sionista interrompeu as exportações de conhecimento sensível e defesa, ou seja, tudo que tem a ver com espionagem, inteligência e armamento. Mas os sistemas de comunicação dentro da Colômbia estão penetrados por aparelhagem israelense. Penetrado. E aí, para tirar depois? Por exemplo, se essa fábrica dessa Elbit aí começa a fazer o blindado em Porto Alegre, vai infestar de agente de segurança deles aí. Infestar. A gente já viu esse filme. Olha o que é a venda de armamento israelense para as polícias brasileiras. Já é uma praga. É muito difícil tirar. Não é que não dá, mas é muito difícil. Então, talvez seja uma linha muito inteligente que eles fazem, né? Faz um AUE, mas vai entrando no aparelho de Estado, se não vai por cima, vai por baixo, vai pelo lado. Quer ver que manobra isso como ninguém? Se a gente prestar atenção na comunicado diplomático, depois do seminário, no consulado dos Estados Unidos no Rio, em 2009, outubro de 2009, ali a diplomacia dos Estados Unidos fala com todas as letras: achamos um caminho. O Ministério das Relações Exteriores não dá bola para a gente, nem a Justiça. Na época o titular era Celso Amorim e Tarso Genro. Mas nas camadas inferiores, nas camadas de magistratura, procuradores, delegados de Polícia Federal, auditores da Receita, a recepção foi ótima. E aí embrionou a Lava Jato naquele seminário. Não só a Lava Jato brasileira, a Lava Jato peruana, que não deixa perder governo, a panamenha, a colombiana. Foi embora, né? A equatoriana, que até hoje já dá um problema lá. Os gringos são muito hábeis nisso, os gringos e seus aliados, né? De achar algum caminho por dentro do aparelho de Estado, de forma direta ou indireta, e ver e ter uma relação lá que é umbilical, né? Eu acho que essa, para encerrar um longo comentário, Luiz, eu acho que essa um pouco é a guarda alta, para usar um termo mais combativo, que a Venezuela tem há muito tempo, né? O Chávez dizia isso, eu vi vários comícios online, eu vi um ao vivo. No comício ao vivo que eu vi do Chávez em 2009, ele disse, em plena Praça Venezuela, uma multidão de gente, né? Ele falou mais ou menos assim, eu não vou imitar ele, porque eu não sei falar sotaque caribenho, seria... Ele dizia, Chávez, pendejo você foi, mais ou menos assim. O Chávez bobalhão, o abobado acabou, tá? Eu já não presto mais para abobado. Vocês mataram vocês acabaram com as minhas penderradas, com as minhas abobalhadas em 2003, no lockout petroleiro. De lá para cá, eu tô atento para tudo.
Eu acho que esse nível de atenção se manteve alto na Venezuela, foi o que impediu, por exemplo, golpe de Estado em 2013, em 2019, virada de mesa. E, claro, né? Entretanto, nunca vou deixar de afirmar, né? Institucionalmente, a Venezuela podia ser muito mais democrática e socialista do que é, mas muito mais. E não avança. Modelo econômico não avança, modelo político não avança, modelo social não avança. É muito bom para resistir, mas não avança o projeto. Ah, mas quando tiver sossego vai avançar. Não vai ter sossego nunca, então está no impasse. Imagina se o Cuba falasse isso, não, quando acabar o bloqueio a gente vai avançar na economia socialista. Ferrou, cara, não vai acabar o bloqueio nunca. Né? Esse é um debate que tem que ser feito. Mas, enfim, era isso. Não, e essa questão, né, Bruno, que eu acho interessante, assim, é a gente pensar, né, que interesse tem, né? A gente sabe, é só retórica essa minha pergunta, né? Interesse tem o Elon Musk, né, um cara bilionário lá dos Estados Unidos, de ficar usando uma rede social para atacar o governo Lula, né? Pura retórica, minha pergunta, né? A gente obviamente sabe o interesse que ele tem, né? Inclusive agora ele criou até o Alexander Moraes Files, né? O Alexandre Moraes Files no Twitter. E eu fui entrar para testar o meu Twitter para ver se estava no ar ainda e deu na capa esse Alexander Files aí. Ele fez uma programação lá com os técnicos dele de um jeito que todo mundo que entra no Twitter, pum, explode aquilo ali na capa, né? Então, é um negócio, assim, impressionante, né, Bruno? A influência que esses caras têm na vida de quem utiliza as redes sociais, né? Porque aqui, acho que a gente tem duas questões importantes, né? E quem tocou, hoje eu estava vendo o ICL Notícias ali, e o Guilherme Amado fez um comentário que eu achei muito legal ali, que é assim, né? O povão, cara, que trabalha, que pega ônibus, que pega metrô, tá se lixando pro Twitter, nem tem Twitter, nem tá sabendo dessa história toda que tá acontecendo, né? Essa história toda tá repercutindo assim, e tem essa grande repercussão porque os jornalistas usam, os políticos usam, o pessoal que gosta também, né? Eu não sou nem jornalista nem político, mas eu gosto do tema geopolítico, das questões, né, de soberania e tal, né? Mas no povão isso aí repercute muito pouco, né? Então esse é um primeiro elemento que eu acho que é importante a gente trazer, né? E o segundo elemento é essa questão da tentativa desse caráter supranacional das redes sociais, né? E da dificuldade de lidar com elas, né, Bruno? E eu acho assim que o grande pecado nosso aqui no Brasil, e é aí que a gente tem que agradecer o Xandão e bater palmas para o Xandão, é um pecado do Brasil, porque infelizmente a gente não conseguiu ter força política, a gente que eu digo, o campo progressista, para levar adiante o PL da fake news no Congresso, né? A gente sofreu uma derrota ali no Congresso, quando o Lira engaveta aquele PL, né? Se aquele PL tivesse sido regulamentado no Congresso, talvez a gente não ficasse precisando do Xandão, né? Como o Xandão botar a capa de super-herói dele, a gente tem que ficar chamando o Xandão de super-herói, né? Infelizmente, a gente tem que acabar aplaudindo o Xandão, porque ele está nessa linha de frente aí. Não quer dizer... Eu já vi muita gente falando aí em alguns programas que a gente fez, já tocou nesse assunto. Ah, vocês estão puxando o saco do Xandão, esquerda iludida, esquerda cheirosa. Não, pessoal, não é. Ninguém aqui está se iludindo que o Xandão é maravilhoso, mas nesse episódio ele está suprindo uma falha política do campo progressista brasileiro, que não conseguiu enfrentar politicamente bem essa questão das redes sociais ainda. Ô Luiz, pleno acordo, né? Pois é, então, vamos se incomodar aqui, vamos lá, jurei que não ia falar isso, não vamos por partes, né? Eu tô falando, Luiz, você me permite uma inconfidência aqui? Você é procurador aposentado da Previdência? Isso. Então, você conhece pelo menos tem uma relação mais próxima com o direito público, né? Claro. Se você tem
um país soberano, tipo o Brasil, que tem 115 servidores públicos federais concursados que atendem a um evento de um outro país em solo brasileiro, sem o aval das suas direções, não caberia um padre para cada um para chamar de seu? Poxa vida, pelo amor de Deus, olha. Com certeza, né? Com certeza. Pois é. O CNJ foi para cima do Marreco, Sérgio Fernando Moro? Ele foi palestrante. O ministro Gilson Dipp foi palestrante também, do STJ. E aqueles que estavam sob comando direto da pasta da Justiça? Na época, o ministro era Tarso Genro. Responderam algum inquérito interno? O que está acontecendo agora? O Alexandre de Moraes, na minha modestíssima compreensão, ele está tomando as rédeas de um processo duro, punitivo, da execução da lei de um Estado soberano. Ah, mas ele está fazendo isso porque ele vem no Ministério Público de São Paulo. Sim, com certeza, né? Você sabe, se ele viesse de Relações Públicas, eu não faria, entendeu? Se eu não tivesse um passado de uma carreira jurídica correcional e um vínculo com a máquina repressiva de São Paulo, está tão habituado com isso, o cara não se assusta. Eu não troco as convicções socialistas pelo elogio de sei lá, de um jurista ilustrado. Não vamos fazer isso. Já aconteceu isso com o Joaquim Barbosa e deu no que deu. Mas vamos ser franco aqui. Se não fosse a decisão político-jurídica de garantir o ordenamento do país diante de uma ameaça estrangeira, e essa decisão é de Alexandre de Moraes, a gente estaria muito, muito, muito... Como o país estaria vivendo sob chantagem permanente do senhor Elon Musk. Elon Musk, ele tem a sua fortuna, tem origem nos diamantes da África do Sul, vem do apartheid. Tá? Agora vamos lá, agora vamos deitar ali o laço para cima para todo mundo. O apartheid na África do Sul, ele foi superado por duas gerações heróicas do Congresso Nacional Africano e de outras forças políticas, mas ele foi feito um acordo que os capitais e propriedades dos brancos supremacistas não seriam tocadas. Então, Elon Musk só é bilionário porque as minas do seu pai não foram expropriadas no momento devido. Depois, ele vai, com passaporte estadunidense, ele vai se incrustar, como aquele caramujo asiático, quando dá no verão porto-alegrense, dá uma caganeira danada. Quem já sofreu de disenteria do caramujo asiático não esquece, né? Fórum Social Mundial 2005, caramujão pegou para todo mundo lá no acampamento. Todo mundo, aquela água estava vermelha. Mas, enfim, ele grudou nos contratos do Departamento de Defesa, no Departamento de Estado. As verbas da defesa dos Estados Unidos, elas passam pelo controle de dois subcomitês, um da Câmara, outro do Senado, são secretas. Então, não é Starlink, não é SpaceX. Isso aí é para inglês ver. São verbas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. É disso que a gente está falando. Ah, mas é privada, não é pública. Se dane. A lei dos Estados Unidos obriga ele a comutar a informação. E se o cara não cumpre, rompe o contrato. E lá rompe mesmo. É disso que se trata aqui. E para complementar, e eu não quero pegar no pé das carreiras jurídicas, porque tem entreguiça em tudo quanto é lado, mas o grande operador, o grande artífice, de derrubar o projeto de lei que regulava as fake news é o ex-procurador federal, o doutor Dallagnol, o vulgo Danoninho. Foi o Danoninho que fez aquela armação lá. Por quê? Porque o Brasil estava incorporando mais uma vez um preceito legal do direito constitucional canadense. Antes que algum maluco fala que é um país comunista. O país comunista hoje no mundo talvez seja Cuba, que consegue ter uma transição civil sem elite dirigente, sem ter uma tradição familiar. A economia vietnamita, ela é muito mais capitalista que socialista, e a Coreia do Norte, ela vive sob um regime de uma família. Mas tudo bem. O Canadá nunca foi sequer um país alinhado com o bloco soviético. É um país que já foi um perfil mais social-democrata, hoje em dia não é. A Constituição canadense proíbe, Luiz, proíbe
qualquer alusão a, por exemplo, pecado religioso, interpretação religiosa de comportamento sexual ou direito de gênero, ou liberdade de gênero. Era isso que estava sendo baseado para regular as fake news no Brasil. A bancada dos fariseus, como a gente diz no Rio Grande, né, montou num porco, né? E, vai acabar com o meu proselitismo. E ia acabar, porque ia criminalizar o proselitismo religioso dessa gente via rede social. Qual foi o operador deles? Um dos pilares da Lava Jato, né? Que é o Deltan Dallagnol. Ah, mas o Maduro cortou a rede X. Cortou tarde. Não era para ter, porque dá para fazer. Não apareceu o tal do Blue Sky? Dá para fazer. O Threads também é do Facebook. Tudo bem. Não, quando a meta derrubar, a gente vai para outro. Ninguém vai viver sem isso nunca. Agora, sem soberania, a gente não vive. É isso. A gente já passou do Orkut para o Facebook, pois é. Não sei o quê. É só mudar de rede.